Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio Moraes, jornalista da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, em mais uma edição do Cientista.com, programa de entrevistas aqui no YouTube FAPEMA Oficial. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Rose França de Farias Panet, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Tudo bem, professora? Tudo bem, Cláudio. Rose Panet é doutora em Antropologia e Políticas Públicas pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, em cotutela com a Escola Prática de Altos Estudos da França. Também em Paris, cursou o mestrado em Antropologia Social e Etnologia, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Especialista em Antropologia pelo Instituto Francês de Altos Estudos da América Latina. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. Membro da Associação Brasileira de Antropologia e da Sociedade Brasileira de Sociologia. Tem experiência na área de antropologia social e cultural e atua principalmente nas temáticas de metodologia etnográfica, memória, gênero e sexualidade, educação indígena, povos Quimbira e dos Canela, antropologia urbana, inventário nacional de referências culturais e estudos ambientais. Esse é o mini currículo da professora, e pesquisadora Rose Panet, mas ela também é uma referência como cineasta. Ela realizou o documentário Manuel Bernardino, O Lenin da Mata, narrado por Zé Cabaleiro, o curta-metragem Aminogênese, além de 16 filmes etnográficos. Foi a primeira mulher do Maranhão, no Maranhão, a roteirizar e dirigir um filme de longa-metragem, financiado pelo Fundo Setorial de Audiovisual da Ancine. Vamos tentar, nesse curto tempo, abordar todas essas vertentes de Rose Panet. Será que vai dar tempo? Só um trecho, né? Fragmento. Vamos começar com esse seu início de carreira lá na área jurídica, né? E a guinada para a área de antropologia e sociologia. Como é que se deu isso? Então, desde criança, né? Assim, isso foi aumentando na adolescência e tal. Eu sempre fui apaixonada pelas imagens, pelo cinema. E meu sonho era estudar cinema, né? Só que na época não existia tantas escolas de cinema, tantas universidades que oferecessem o curso de cinema, né? Hoje eu teria tido uma outra trajetória, né? Então, como na época não tinha, só tinha na UFRJ, só tinha no Rio de Janeiro, e a minha mãe não queria me deixar ir sozinha, morar no Rio de Janeiro e tal, eu acabei fazendo direito, porque a minha família, avô, tios, primos, eram todos da área e muito bem-sucedidos, né? E a minha mãe acabou me convencendo a estudar Direito, né? Ciências Jurídicas e Sociais, na época na Federal da Paraíba. E aí eu ingressei no curso, só que assim, eu não me destaquei como melhor aluna, não, eu era uma aluna mediana, passava, me formei e tal, mas a minha paixão continuava sendo as imagens, cinema, fotografia. Então, eu assistia muitos filmes nessa época. Eu tinha uma câmera fotográfica e, com ela, eu fiz várias exposições fotográficas e que chamavam muita atenção da sociedade de João Pessoa. Dei várias entrevistas, assim, eu com 18 anos já dava várias entrevistas de jornal, na televisão, sobre as exposições de fotografia que eu fazia. Aí eu me formei e fui morar em São Paulo. Lá em São Paulo eu passei no concurso para o Tribunal de Justiça, trabalhei 2 anos, e esse período que eu passei em São Paulo também me levou à fotografia. Eu conheci um grupo que saía fotografando à noite e a gente fazia várias fotografias, né? Assim, não chegamos a fazer exposições, mas fazíamos várias fotografias tal, pela cidade. E daí surgiu a vontade de estudar, de continuar estudando. E foi quando eu decidi largar o mundo do direito, né? O meu trabalho, que era um trabalho bem remunerado, concursado, né? Uma coisa assim de louco, né? Decidi me aventurar e comecei a estudar antropologia antes mesmo né? Ainda em São Paulo. E aí eu pensei, quero continuar a estudar, quero fazer pós-graduação e é isso que eu quero fazer. Daí eu fui para a França, eu tenho nacionalidade francesa, aí fui para a França e
ingressei na especialização, que depois, né, com o tempo eu emendei no mestrado, fiz doutorado, né, em cotutela mais tarde, em antropologia. E a antropologia me resgatou também o audiovisual, porque no meu primeiro trabalho de campo, a minha primeira pesquisa de campo, eu cheguei já na aldeia, né, com uma câmera fotográfica, com uma câmera de filmar. Claro que eu não saquei assim, não tirei de imediato, né? Primeiro eu adquiri a confiança, conheci os Canela, que foi a população com quem eu fiz o trabalho de campo, né? Foi do seu doutorado já, né? Aí, apoiado pela FAPEMA. Foi exatamente. Foi já o mestrado já foi sobre eles e depois eu continuei o doutorado também. A temática do seu doutorado sobre prazer e sexualidade entre os Canelas. Sim, sim, é em antropologia das emoções. O que motivou essa pesquisa? Eu tinha um professor lá, o Alejandro Surrales, que trabalhava com antropologia das emoções. E aí eu li o livro do Alessandro, que foi a tese dele de doutorado, e assim, achei muito interessante. Era uma área da antropologia que estava em plena expansão, e eu sempre achei muito interessante, sempre gostei muito também de psicologia. E decidi por esse tema, né, porque fala da antropologia das emoções, né, questiona a sexualidade, questiona as identidades de gênero. O Bronisław Malinowski, que é um antropólogo polonês assim, que é considerado o pai do trabalho de campo na antropologia, dizia que antes de você escolher uma temática de pesquisa, você precisava conhecer a população e fazer com que essa temática surgisse dessa sua experiência do campo, né? E eu percebi que a sexualidade entre os Canela é um tema assim, muito, muito recorrente. Mulheres e homens gostam bastante de falar. É muito diferente da nossa sociedade, que é cheia de tabus sobre esse assunto, entendeu? E lá eles falam de maneira muito livre, lá eles têm uma liberdade sexual incrível, assim. E isso eu achei muito interessante. Então, casou com essa minha vontade de trabalhar com a antropologia das emoções e a sexualidade, que era algo que eu sentia muito presente e que divertia muito, que era um tema muito, né, muito recorrente lá entre os Canela, Racocamecrá. Você tem outro projeto também apoiado pela FAPEMA, né? Diálogos Infinitos à Cidade, São Luís em Tela Preta, Memória e Sociedade. Quando foi desenvolvido esse projeto? Esse projeto foi o primeiro projeto que eu desenvolvi quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Da UEMA, exatamente. Que aí apareceu o concurso por lá. Primeiro o seletivo, que eu passei 2 anos no seletivo, e depois abriram para professor efetivo, que estavam precisando de um professor que desse todas as disciplinas socioambientais, né? Então, aí surgiu o concurso, eu fiz, passei, e esse tema foi o primeiro tema de pesquisa que eu desenvolvi, né, lá na Faculdade de Arquitetura. Também com a questão, né, de imagens, de fotografia, né? Isso, como é que foi desenvolvido esse projeto? Sim, aí esse projeto a gente trabalhava com o cinema no ar, que é um gênero cinematográfico que teve origem quando cineastas alemães saem da Alemanha por conta da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e vão se refugiar, procurar abrigo nos Estados Unidos, né? Então, esses cineastas que desenvolviam um cinema expressionista, né, o expressionismo alemão, se juntam com temáticas locais, americanas, mais voltadas à violência urbana, mais voltadas à corrupção também da cidade. E aí esse gênero ele é desenvolvido, né? Então é conhecido como cinema no ar. Não é um gênero fechado numa época. Ele é um gênero, assim, até hoje trabalha-se, até hoje a gente assiste filmes com essa temática do cinema no ar. Por exemplo, o filme recente Coringa,
que eu acho que é um filme assim, americano, né, bem, que circulou todos os cinemas, eu acredito, das cidades. É um filme do gênero noir, né, que se passa na cidade e que trabalha com essa questão da corrupção urbana, da violência urbana, entendeu? Não é um gênero fechado. Então, assim, a pesquisa era para a gente desenvolver observar tanto a temática presente nos filmes do cinema noir, temáticas da corrupção urbana, temáticas de uma violência urbana, num recorte espacial que era o centro ali de São Luís, e esse centro de São Luís, né, que compunha também uma estética do cinema noir. O cinema noir também era realizado, foi feito assim os filmes, né, observando uma estética urbana, detalhes arquitetônicos que nós temos, que nós encontramos no nosso centro histórico, entendeu? Então, com as alunas, nós fizemos comparações estéticas, fizemos comparações temáticas e desenvolvemos fotografias, tanto fotografias assim, comparativas, que mostravam um frame de um filme de cinema noir e uma fotografia de um detalhe arquitetônico também do nosso centro histórico. E era impressionante assim, a semelhança, sabe? A coincidência. Então, foi basicamente isso. Outro projeto também financiado pela Fatima Silva, né, foi Dinâmicas do Capitalismo Urbano e Problemáticas Socioambientais da Habitação Social e Precária nas cidades. Isso. Quando eu falei, Cláudio, que tinha sido meu primeiro projeto, na verdade, eu estava me referindo a esse. Eu acho que eu escutei e acabei trocando. Esse que eu falei é um pouco mais recente, né? O do cinema não é um pouco mais recente, é o antigo projeto. Então, esse, de fato, foi o primeiro que nós trabalhamos com essa questão do capitalismo e como as cidades são, de certa forma, vítimas desse capitalismo urbano, né? É uma preocupação muito grande do David Harvey, da gente vivenciar a cidade com parcelas, né? Como se fossem mercadorias, com parcelas em que você coloca valores em determinados locais da cidade, e você acaba capitalizando, entendeu? Esses espaços urbanos, assim, ou seja, acaba que a gente tem cidades que não são para pessoas, mas é uma mercadoria. Então, se você tem bastante dinheiro, você vai ter as melhores mercadorias. Se você tem muito dinheiro, você tem a mercadoria que você quiser comprar. Você pode morar, por exemplo, aqui em São Luís, no Calhau, no Alto do Calhau, na Ponta da Areia, entendeu? E se você não tem dinheiro, você vai para um aglomerado subnormal. Então, a gente trabalhou justamente, a ideia era trabalhar com esses contrastes, né? E nós trabalhamos com a comunidade, que é a comunidade ali que fica atrás do shopping da ilha. A comunidade, esqueci o nome agora dessa comunidade, mas era... Do Vinhais Velho, não? Por ali. Vila Cristalina, isso, Vila Cristalina. Era Vila Cristalina porque a origem do nome é porque eles descobriram uma fonte de água cristalina bem por ali, né? Bem por ali. Então, a origem da comunidade é essa. Então, nós trabalhamos com essa comunidade e nessa temática, nessa ideia assim, desses contrastes urbanos causados por conta de uma tendência a pensar a cidade como uma mercadoria. É a questão do confronto, né, entre a busca do lucro e o direito social à moradia. Sim, exatamente. Nós temos na nossa Constituição a garantia, né, direitos fundamentais, garantia a moradia de qualidade, só que a gente sabe que a Constituição é, inclusive, considerada a lei mais frouxa, mais vulnerável, inclusive entre os juristas tem esse termo, é a prostituta das leis, né? A Constituição Federal é a prostituta das leis. Ela só fala, mas não executa. Então, infelizmente, né, nós temos os nossos, né, na Constituição Federal, que é perfeita na letra, né? Na lei ela é perfeita,
nos direitos fundamentais, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia de qualidade, mas, na realidade, o que nós temos é justamente o contrário, né? Nós temos uma violação constante desse direito à moradia e da moradia como uma mercadoria de luxo, assim como a saúde, assim como a educação, entendeu? Então, nosso foco foi isso, né? Essa moradia que é usurpada de tantas pessoas, né? E tem muitas pessoas que dizem, eu sou contra essa ideia da moradia social, etc., não sabendo que há décadas atrás, séculos atrás, né, foram dados pedaços de terras para alemães, italianos habitarem o Brasil, né, sem qualquer contrapartida. E aí hoje, para a população negra, pobre, favelada, questiona-se esse direito, entendeu? Então, assim, essas populações são, né, jogadas, assim, moram em palafitas, moram em aglomerados subnormais, moram embaixo da ponte, apesar de nós termos, na legislação, uma garantia de moradia de qualidade. Nós tivemos o 13 de maio, né, alguns meses atrás, né, a abolição da escravatura, né, e os negros, os africanos, os descendentes, eles foram jogados ao léu. E exato, os trabalhadores europeus que vieram ganharam essas terras para trabalhar. Exatamente. Então, inclusive, a origem das favelas, né? Uma das teorias da origem da favela é justamente essa... Quando eles são alforriados, né, não é dada nenhuma garantia de moradia. Então, era necessário morar de alguma forma. E foi assim que foram ocupando parcelas, né, de terras da cidade, porque havia essa necessidade, já que o governo não dava, né, o Estado não fornecia isso, não bastava apenas dar uma alforria, olha, você está livre, né? Tantos anos servindo brancos, né, tantos anos servindo os senhores, e no final se vê na rua, sem ter onde morar. Então, assim, a gente conta como essa sendo a origem de várias favelas. Isso, exato. Tem um outro projeto seu, né, também apoiado pelo FOPEAM, Moradia de Qualidade e o Direito à Cidade, investigação do processo fundiário na cidade de São Luís. Esse processo já se encerrou, né, ou não? Ele trata da exclusão urbanística, né? Sim. E ele avalia alternativas praticadas em outras cidades. Sim, sim. Quais são as alternativas que podem ser consideradas de paradigmas, de padrões que poderiam ser seguidos em São Luís? Bom, assim, a gente trabalhou uma temática muito semelhante, né, ao projeto anterior, focada mais nessa investigação de campo e revelando que, de fato, em São Luís nós temos uma moradia extremamente precária. 70% das nossas moradias, da moradia em São Luís, é feita pela autoconstrução. Autoconstrução. Então, essa autoconstrução, geralmente, são pessoas que conhecem minimamente, né, de engenharia, assim, não que conheçam, mas que são capazes de montar uma casa, mas que não tem nenhuma noção de conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, conforto ambiental, e que violam também, né, claro, sem saber, direitos urbanos. Então, fazem casas sem recuo. Então, você circula em certos bairros da cidade, você observa que não tem calçadas, você observa escadas no meio de uma calçada que já é estreita. Então, o pedestre tem que sair da calçada, ir para o asfalto e para a rua para poder se desviar, poder passar do outro lado, né? Porque tem uma escada que sobe para um pavimento de uma determinada residência, e a prefeitura não verifica nada disso, né? Não dá soluções para essas questões, para esses problemas. E aí faz com que a nossa cidade vá se tornando um caos, né? Aquela ideia de lajotar tudo, de não deixar nenhum espaço para escoamento de água, que pode causar inundações, né? Vários tipos de acidentes.
Entendeu? Então, é um descaso geral, assim. Quais seriam as perspectivas de solução para isso, né? Urbanização das favelas, ecovilas, como é que seria? Sim, teria... primeiro, deveria ter uma vontade pública, né? Uma vontade política, exatamente. A questão do plano diretor também, né? De estar inseridas soluções, né? No plano diretor. Eu acredito também que nos cursos de arquitetura, mostrar, isso aí já vem mudando, inclusive com escritórios populares, né? Em que arquitetos recém-formados pudessem dar consultoria de projetos para pessoas de baixa renda, entendeu? Então, com a formação que eles adquirem nas faculdades de arquitetura, com a excelente formação que eles adquirem nas faculdades de arquitetura, eles poderiam dar consultoria para isso, né? E, claro, também iniciativa do poder público, né? Iniciativas políticas de melhorar, de fato, a qualidade da moradia. E de fiscalizar, né? Também, porque sem fiscalização você vai ver, e é o que nós vemos em determinados bairros, quando a gente circula em determinados bairros, ruas sem calçadas, calçadas esburacadas, escadas, esse exemplo que eu dei, escadas bem no meio de uma calçada, por exemplo, casas sem recuo nenhum. Então, seria um conjunto, né? Um conjunto de tarefas assim, né? Que poderia solucionar. E a sua pesquisa mais recente, a pesquisa atual? Então, a minha curiosidade me levou a escrever um projeto sobre o plano diretor. O plano diretor faz parte do Estatuto das Cidades, que é um instrumento legal que consta na Constituição Federal de regulação urbana. É inevitável, né? O crescimento das cidades é inevitável e é necessário que se olhe esse crescimento das cidades com inteligência e com legislação. Então, eu desenvolvi mais para conhecer o plano diretor, porque eu percebia que os alunos do curso de arquitetura, poucos conheciam, sabiam o que era o plano diretor. Não só alunos, mas muitas pessoas da sociedade ludovicense não sabem o que é o plano diretor. Não sabem, por exemplo, que nós tivemos, desde que São Luís foi fundado, nós tivemos apenas 4 planos diretor. 74, 75, se não me engano, eu acho que um outro na década de 80, tivemos um em 2006, que foi o último, e este que deveria ter sido renovado, revisto agora em 2019, foi congelado por conta da pandemia. Então, são 4 planos diretores apenas, pouquíssimo para a história urbana, ou seja, pouco porque poderia ter corrigido talvez muitos erros que nós temos hoje na cidade. Esse plano... Que erros seriam esses? Por exemplo, pensar a cidade, que a cidade de São Luís, ela não comporta um gabarito muito alto. Nós temos aqui, até o momento, um gabarito de 15 andares. O novo plano diretor... Chegou a 10, né? Era 10 anteriormente. Isso, o plano diretor, nessa revisão, eles querem passar para 30. Entendeu? O que eu acho um absurdo, assim. São Luís é uma ilha, São Luís tem um solo diferente do solo, por exemplo, da cidade de Recife, da cidade de João Pessoa. Se então, colocar um prédio de 30 andares na península, o que pode acontecer? Além do que, tem essa questão do conforto ambiental, do conforto térmico, né? Assim, um prédio de 30 andares na península pode vedar toda a ventilação, entendeu? Fora problemas de saneamento, exatamente, fora problemas mesmo do saneamento, né? Então, esse é um exemplo. Se nós tivéssemos atentado mais à importância do plano diretor desde o primeiro, muitas outras questões, como, por exemplo, a construção em áreas de duna, isso teria sido evitado. Então, hoje, nessa revisão, querem reduzir a área de duna, para que o mercado imobiliário possa ir se apossando.
reduzir. Reduzir. Não preservar. Querem reduzir a área de duna, querem reduzir a área rural, para que São Luís fique parecida com Fortaleza. Em Fortaleza não existe área rural. Em Fortaleza é um caos. Não existe área rural em Fortaleza. Aqui querem reduzir em 40% a área rural. Então, volta para aquele conflito que você estudou, né? Que você pesquisou, né? Tem a questão do lucro, a busca do lucro, né? E o direito social, o direito ambiental, por exemplo. Isso, exatamente. E é uma questão assim, por exemplo, nas reuniões, houveram 6 reuniões do plano diretor, né? Consultas públicas, e praticamente com a presença da comunidade local, mas pouquíssimas, por exemplo, quase não tinha estudantes de arquitetura, professores de arquitetura, outras pessoas interessadas, outras pessoas da sociedade civil, moradores da sociedade civil. Essas audiências públicas foram pouquíssimos, tiveram uma divulgação muito tímida, entendeu? Então, as pessoas não sabiam que ia ter uma audiência pública para decidir o seu futuro, o futuro da sua cidade, da cidade que você vai morar, entendeu? Que você está morando, na verdade, né? E essas audiências públicas, né, para votar, né, para se falar sobre essas questões da mudança do plano diretor, são fundamentais para a qualidade de vida, entendeu? Para diminuir a poluição da sua cidade, melhorar a qualidade de vida, fazer com que nós vivamos numa cidade mais inteligente, numa cidade mais saudável, entendeu? O que seria uma cidade mais saudável? Uma cidade que tivesse preservado mais as áreas ambientais, e que esse plano diretor quer justamente colocar ênfase no mercado imobiliário, entendeu? Está dando mais importância ao mercado imobiliário do que às pessoas. Então, cidades para o mercado imobiliário e não para as pessoas. As suas pesquisas, sejam nessa área urbanística ou a sua atuação como diretora de cinema, sempre perpassa pelas questões de direitos, né? Direitos sociais e minorias, é isso? Sim. Então, vamos falar de cinema. Você escreveu o projeto, argumento, o roteiro e dirigiu o filme Manuel Bernardino, né? O Leme da Mata. Ele foi exibido em diversas TVs públicas, ele foi premiado como melhor roteiro, melhor montagem no Maranhão na Tela de 2018, melhor filme documentário de Guarda de Ser de 2018 e recebeu a menção honrosa no Festival de Dubai de Cinema. Em 2019, o filme político antifascista, O Homem que Ri, disponível no YouTube. E o seu primeiro filme, né, o Mocó de Kekre, foi selecionado para o Festival Guarda de Ser de Cine Vídeo ainda em 2001. E em 2012, no mesmo festival, ele recebeu a menção honrosa, né, pelo filme O Choro da Vida. Você possui experiência como assistente de produção, direção de arte, né? Participou do longa Lamparina da Aurora, da Lube Filmes, dirigido por Frederico Machado, que foi premiado, né, também no Festival de Guarda de Ser de Cine Vídeo na Mostra de Tiradentes. Sobre a sua inserção no cinema, a sua filmografia, até essa sua maturidade cinematográfica. Vamos falar um pouquinho dele. Quais são os seus projetos atuais? Vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória no cinema? Eu finalizei atualmente o meu último filme, é uma ficção. Recebeu um financiamento bem pequeno, bem curto, que todo mundo reclamou, mas que conseguimos fazer no último edital de audiovisual do Maranhão, 7º edital de audiovisual da Secretaria de Cultura. Isso. Assim, tenho sempre muitos projetos escritos, espero que as leis de cultura voltem a fornecerem, abrirem editais de cultura para que a gente possa se inscrever, porque, do contrário, não se pode realizar filmes. Mas você tem 16 filmes, não é isso? Eu tenho 16 filmes etnográficos que eu fiz sem recurso nenhum, porque eu fiz praticamente tudo. Eu com a câmera, que tinha também o microfone, e aí fui fazendo e conseguia com que alguns amigos fizessem a montagem, a edição. Foi aí que eu comecei o cinema pela pesquisa etnográfica, pela pesquisa antropológica, né? Você trabalha também com filmes
de ficção, ficcionais. Fiz o A Miniogênese, fiz Casa Vazia, fiz O Homem que Ri e agora o meu mais recente, que é o filme Sangues. E você hoje atua como professora colaboradora do curso de cinema do IEMA, é isso? Sim, sim. Sempre que me chamam para alguma palestra, estou sempre disponível para a Escola de Cinema. Como é que você vislumbra o futuro para o cinema do Maranhão? Que está longe, né, do setor industrial, financeiro do país. No momento está extremamente sombria, né? A cultura, de maneira geral, está extremamente sombria, né? Se foi vetada a Lei Aldir Blanc, a continuidade da Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo ainda não foi votada, não foi assim aprovada. E sem essas leis de fomento da cultura, os artistas assim, não tem como trabalharem, não tem como realizar a sua obra. É muito triste ver um país que reduz a cultura a nada, né? E que associa a vagabundagem ao artista, né? Não só ao artista, mas inclusive até ao cientista também, né? Ao professor universitário também, né? Ao estudante de escola de universidade pública, né? Então é muito triste essa inversão de valores. Eu lamento muito, eu lamento enormemente, assim, e eu me solidarizo com os colegas que trabalham apenas com arte, que fazem apenas arte. Apenas assim que eu digo, apenas assim, se dedicam exclusivamente, integralmente à arte, exatamente. E você tem atuação no pesquisador? Eu ainda tenho essa minha sustentação financeira, né, como professora, pesquisadora, que eu também adoro. Mas eu convivo com pessoas que são cineastas integralmente, que são artistas integralmente e que é muito difícil, está muito difícil para elas, né? Assim, a arte não é vista como uma produção válida, como uma produção em que todo mundo se beneficia. Eu inclusive, em outra entrevista, eu falei sobre isso. As pessoas podem até reclamar, aliás, não podem reclamar, mas reclamam de artista, mas durante o lockdown, a pandemia, o que as pessoas faziam? Consumiam arte, iam assistir filmes, né? Iam ver séries, novelas, porque não tinha outra coisa para fazer dentro de casa, entendeu? E aí, na hora de remunerar o artista, na hora de valorizar esse trabalho, né, não se tem. Quando você assiste um filme, não é apenas ali aqueles atores que você que precisam ser remunerados. Assim. O cinema, né, o audiovisual de maneira geral, é uma cadeia extremamente produtiva. É a terceira ou é a quarta cadeia mais produtiva do mundo. E gera muito emprego. É o eletricista, é o diretor de fotografia, a pessoa que faz a captação do som direto, é o diretor, é o roteirista, são os atores, é o motorista e funções indiretas, como a pessoa que cozinha para a equipe, né, que vai precisar de almoço, como a pessoa que dirige para a equipe, que vai precisar se deslocar. É a economia criativa, né? Exatamente. E a arte, na verdade, ela é uma forma também de você fazer consciência crítica, né? De você fazer criticidade. Então parece que o objetivo é esse, né? Evitar o pensamento crítico, né? Bom, Rosa, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista, né? Entrevistando a professora e cineasta Rose Paneiro, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA. Nós passamos a palavra para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço bastante o convite, Cláudio, e eu espero que as pessoas, assim, quem estiver assistindo, né, que compreendam, né, as palavras, o teor da nossa conversa e que incentivem, né, da forma como puderem, tanto a pesquisa científica quanto a arte. Eu acredito que fazer um filme é tão importante e tão trabalhoso quanto escrever uma tese ou uma dissertação de mestrado.
você escreve projeto da mesma forma, você aguarda o fomento, né, da mesma forma, e aí você executa também da mesma forma, né? No cinema você faz as imagens e depois você vai editar. Na pesquisa você lê bastante e depois você também faz uma edição para caber dentro dos objetivos, né? Então eu vejo as duas funções muito semelhantes e essas duas funções que atualmente estão extremamente renegadas, excluídas, né? Assim, das políticas de governo, né? Tanto a educação, a ciência, quanto a cultura, né? De maneira geral. Professora Rosa Panê, cineasta e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo no canal do YouTube, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Cientista.com, eu sou Cláudio Moraes. Na técnica, o apoio é de Naira Oliveira e Mota Júnior. A coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Elisete Silva. E o presidente da FAPIMA é o professor André Santos. Até a próxima.